Cronologia completa. O ciclo dos 6.000 anos. Início, fim e resgate. Escutem atentamente esta cronologia sagrada que atravessa os milênios com precisão matemática absoluta. Os 6.000 anos representam os 6 dias da criação das antigas escrituras, onde um dia dos Elohim equivale a 1.000 anos na Terra, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Este é o tempo exato determinado para o teste final da humanidade, sob o feitiço Leviatã, que começou quando Adão foi expulso do jardim, após a queda física de Samael, e seus 200 Elohim rebeldes em Larmu, o antigo Marte, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 24. O início oficial ocorreu em 3.996 a.C., marcando o ano zero da contagem sagrada, quando os rebeldes foram precipitados dos 7 céus superiores através do grande vórtice marciano, lançando sobre a Terra a frequência dissonante a 440 Hz, que escravizaria sucessivas gerações dos adamitas puros. Esta queda física dos 200 Elohim rebeldes, que se recusaram a se curvar perante Adão, iniciou o ciclo profético completo que governa toda a história humana. A cronologia sagrada desenrola-se através dos marcos proféticos principais com exatidão milimétrica. Em 2348, antes de Cristo, veio o dilúvio purificador, que eliminou os primeiros híbridos, Anakim, preservando Noé e sua família como semente genética pura, caracterizada por 5 dedos nas mãos e melanina ativa conforme Gênesis capítulo 7. Em 1600 a.C., Moisés confrontou o faraó, que representava a continuidade direta dos sacerdotes, Levi Atem híbridos infiltrados, libertando os israelitas do feitiço faraônico, baseado em obeliscos sonoros conforme Êxodo capítulo 7. O nascimento de Yeshua, em 7 d.C., marcou o eixo central da cronologia sagrada, quando ele transmitiu contra a frequência sagrada de 432 Hz, que enfraqueceu temporariamente o domínio Leviatã, conforme Mateus capítulo 2, versículo 1. Em 570 d.C., a revelação do Corão trouxe chaves adicionais contra a manipulação doutrinal bizantina, conforme Surata 96. O ciclo acelerou dramaticamente em 1966 d.C., quando Leviatã emergiu completamente do abismo inferior, iniciando sua fase final de atividade máxima. O alinhamento planetário de 5 de maio de 2000 abriu portais dimensionais globais conforme Apocalipse capítulo 12, preparando o terreno para o término exato dos 6.000 anos em 9 de setembro de 2003, conforme ajuste calendárico preciso entre o sistema gregoriano e a contagem profética original de 1999. O cálculo matemático permanece impecável. 3.996 anos, desde 3.996 a.C. até 1 d.C., mais 2.003 anos, até 2003 d.C., totalizando 5.999 anos, que profeticamente completam os 6.000 perfeitos, conforme Mateus capítulo 1, versículo 17. Imediatamente após 2003, iniciou-se os 23 anos de graça final, número sagrado extraído diretamente da estrutura genealógica bíblica, em Mateus, capítulo 1, versículo 17. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações representando perfeição divina. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações que se reduzem numericamente a 5 pela graça. Mais as 2 testemunhas proféticas de Apocalipse, capítulo 11 e versículo 3, totalizando 14 mais 7 pela centralidade sagrada de Davi mais 2, igual a 23 anos. A duração exata desta geração final confirmada por Mateus, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Assim, 2003 mais 23 anos resulta em 2026 de forma exata e inevitável, com 2 mais 3 igual a 5, simbolizando graça divina através dos 23 pares de cromossomos que caracterizam a semente adamita pura.
Hoje, 10 de fevereiro de 2026, encontramos-nos precisamente no dia 80.523 do ciclo sagrado completo, com os 23 anos de misericórdia totalmente cumpridos e o vórtice de resgate ativado desde o primeiro dia deste mês profético. A nova terra iniciará imediatamente seus 1000 anos de paz, com Satã confinado no abismo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 2 a 4, cumprindo segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, onde o 7º dia representa descanso eterno após 6.000 anos de labor sob o feitiço. As escrituras selam esta cronologia imutável através de Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que profetiza Satã preso por 1000 anos. Gênesis capítulo 6, que registra a contagem iniciada na queda dos 200 Elohim rebeldes. E Mateus, capítulo 24, versículo 34, que garante esta geração de 23 anos não passará sem cumprimento total. Cada império escravagista que tentou manipular esta contagem sagrada, desde o egípcio e romano até o britânico e americano, colapsou precisamente quando ameaçava transgredir os limites legais divinos estabelecidos antes da fundação do mundo. O feitiço Leviatã perdeu completamente seu poder legal em 2003, mas sua inércia vibracional persiste apenas até o momento atual do vórtice aberto.